Você já percebeu como alguns números parecem diferentes? Alguns trazem sorte e outros azar. Mas existe um número que atravessou séculos, causando medo, perseguições, mortes, censura, histeria coletiva e até mudanças na arquitetura de cidades inteiras. Um número que pessoas evitam escrever, evitam pronunciar, evitam ter no telefone, no CPF, na placa do carro, e que alguns acreditam que, se você o entende de verdade, já pode ser tarde demais. Esse número é o 666. Mas e se eu te dissesse que quase tudo o que você ouviu sobre ele está incompleto? E se a marca da besta não for exatamente o que você imagina? E se o verdadeiro significado por trás do 666 for muito mais perturbador, porque não envolve monstros nem criaturas sobrenaturais, mas envolve seres humanos? Hoje você vai descobrir a origem real do 666, o que as religiões realmente dizem sobre ele, como ele foi distorcido ao longo da história, e por que esse número continua aparecendo sempre nos momentos mais sombrios da humanidade. Respira fundo, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para esse número da mesma forma. Antes de virar sinônimo de maldição, antes de ser ligado ao diabo, antes de aparecer em filmes de terror, músicas, jogos e teorias conspiratórias, o 666 era apenas matemática. Na antiguidade, números não eram só símbolos, eles carregavam significados profundos, espirituais e filosóficos. Para os gregos, cada número tinha uma personalidade. O número 6, por exemplo, era considerado um número perfeito. Representava harmonia, equilíbrio e criação. E aqui vem algo que quase ninguém sabe. O 666 é matematicamente especial. Ele é a soma de todos os números de 1 até 36. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 36. O resultado é exatamente 666. Para os matemáticos antigos, isso era algo fascinante. Um número extremamente organizado, simétrico, elegante. Nada demoníaco, nada sombrio, nada amaldiçoado. Então, quando tudo mudou? A resposta está em um dos livros mais misteriosos já escritos, o Apocalipse. O número 666 aparece oficialmente apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Esse único versículo foi suficiente para gerar séculos de medo, perseguições religiosas, execuções, teorias infinitas e uma paranoia coletiva que continua até hoje. Mas existe um detalhe nesse texto que quase ninguém comenta. Ele diz claramente, número de homem. Não diz número de demônio, não diz número de criatura sobrenatural, diz número de homem, e isso muda tudo. Na época em que esse texto foi escrito, as pessoas usavam um sistema chamado gematria. Nesse sistema, cada letra também representava um número. Assim, nomes podiam ser transformados em códigos numéricos. Era uma forma inteligente de enviar mensagens secretas sem chamar a atenção das autoridades. E aqui vem a parte que arrepia. Quando você aplica a gematria ao nome Nero César, escrito em hebraico, o resultado é 666. Nero foi um dos imperadores mais cruéis da história romana. Ele perseguiu cristãos, mandou crucificar milhares de pessoas, queimou seguidores vivos e, segundo relatos históricos, usava corpos humanos como tochas para iluminar suas festas. Para muitos estudiosos, a besta do Apocalipse não era um demônio, mas um governante real. Um homem de carne e osso, com poder absoluto. Ou seja, o 666 não teria nascido como um número místico do inferno, mas como uma crítica política disfarçada, um código secreto para denunciar um tirano sem ser executado por isso. O verdadeiro monstro não vinha do submundo, ele usava coroa. Com o passar dos séculos, o Império Romano caiu, o cristianismo se espalhou e o significado original se perdeu. O símbolo ficou, mas o contexto morreu. E a igreja medieval percebeu algo poderoso.
O medo é uma ferramenta perfeita de controle. A partir daí, o 666 passou a ser apresentado como o número de Satanás, a marca do anticristo, o sinal do fim dos tempos. Pessoas foram acusadas de bruxaria por terem esse número em documentos. Casas com o número 666 foram abandonadas. Hotéis, hospitais e prédios começaram a pular essa numeração. Companhias aéreas evitam esse código até hoje. Tudo isso por causa de um código político escrito há quase 2000 anos. Mas e fora do cristianismo? No judaísmo antigo, o 666 nunca foi um número maldito. Ele aparece associado à riqueza do rei Salomão. A Bíblia hebraica afirma que Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano, símbolo de prosperidade extrema, mas também de corrupção, porque no final da vida ele se afastou de Deus e se entregou completamente ao luxo e ao poder. Para muitos rabinos, o 666 representava o homem que se acredita acima de tudo, quase como um deus. No islamismo, o número 666 não possui significado especial. Ele não é associado ao demônio nem ao mal. Para o Islã, o mal não está nos números, mas nas escolhas humanas. No hinduísmo e no budismo, números possuem significados espirituais, mas o 666 não é visto como algo maligno. Em algumas tradições, ele simboliza o excesso de apego ao mundo material, o ego inflado, a ilusão de que tudo pode ser controlado. Percebe o padrão? Em praticamente todas as culturas, quando o 666 aparece, ele não fala de monstros. Ele fala do ser humano quando se perde dentro do próprio poder. Mas a cultura moderna mudou tudo. Filmes, séries e músicas transformaram o 666 em sinônimo absoluto de terror. Crianças possuídas, padres desesperados, profecias do fim do mundo, o anticristo nascendo em hospitais. Hollywood construiu uma imagem tão forte que hoje, quando alguém vê esse número, automaticamente pensa em morte, inferno e destruição. Mas essa imagem foi criada, não descoberta, repetida tantas vezes que virou verdade. E agora vem uma parte inquietante. Você já reparou como o 666 sempre aparece ligado a coisas como tecnologia, códigos, documentos digitais, chips, sistemas de controle, dinheiro eletrônico e vigilância? Alguns dizem que isso é o cumprimento da marca da besta. Outros dizem que é coincidência. Mas existe um padrão curioso. Sempre que surge um novo sistema de controle em massa, o 676 aparece na narrativa, como símbolo, como medo, como aviso ou como distração. Enquanto todos olham para um número, poucos observam quem está criando as regras. Porque quando você junta tudo isso, a imagem fica clara. O 666 começa como um número matemático perfeito. Vira um código político contra um imperador cruel. Depois é distorcido pela religião institucional, transformado em símbolo do diabo pela cultura popular. E hoje é associado à tecnologia e ao controle. Ele surge sempre nos mesmos momentos. Quando o poder se concentra, quando pessoas viram números, quando a empatia desaparece e quando o controle passa a valer mais que a liberdade. Talvez o 666 nunca tenha sido sobre o inferno. Talvez ele sempre tenha sido sobre nós. Agora, entramos no território onde o medo se mistura com poder. E a imaginação humana começa a tocar em algo perigosamente real. Ao longo das décadas, surgiram teorias dizendo que o 666 não é apenas um símbolo, mas um sistema, um código ativo, um plano em andamento. Algumas das mais conhecidas afirmam que ele estaria escondido em códigos de barras, documentos de identidade, cartões bancários, chips subcutâneos, algoritmos e até na própria estrutura da internet. Existe, por exemplo, a teoria de que as 3 barras centrais dos códigos de barras representariam o número 6 em linguagem binária, e que isso significaria que toda compra, todo produto e todo mercado estariam simbolicamente marcados. Outros defendem que o verdadeiro objetivo seria criar um mundo onde ninguém compra sem autorização, ninguém vende sem registro
E ninguém existe fora do sistema. Um controle total, silencioso e invisível. Isso soa como ficção, até você perceber que grande parte disso já faz parte do nosso cotidiano. Nunca na história da humanidade fomos tão observados. O celular no seu bolso sabe onde você está, com quem fala, o que assiste, o que compra e até o que pensa, pelas pesquisas que você faz. Existem câmeras em cada esquina, microfones em cada dispositivo e algoritmos decidindo o que você vai ver antes mesmo de você perceber que queria ver aquilo. E é aqui que surge uma interpretação moderna da chamada marca da besta. Não como um número gravado na pele, mas como um sistema instalado na mente. Um mundo onde ninguém precisa ser forçado, porque todos aceitam. Você concorda com os termos, atualiza o aplicativo, clica em Li e aceito e segue a vida, enquanto cada escolha sua passa a ser registrada, prevista e influenciada. Alguns estudiosos dizem que o 666 representa exatamente esse ponto da história. O momento em que o ser humano troca liberdade por conforto, consciência por conveniência e espírito por estabilidade. Não por maldade, mas por cansaço, pela promessa de uma vida mais fácil. Existe também um detalhe curioso que quase nunca é comentado. Muitas organizações poderosas evitam publicamente o número 666. Mudam nomes de produtos, pulam andares em prédios e alteram códigos internos. Mas, ao mesmo tempo, esse número aparece nos bastidores, em projetos secretos, documentos vazados e sistemas internos. Não por superstição, mas porque eles conhecem o impacto psicológico que esse número provoca. O 666 se tornou uma ferramenta simbólica, um gatilho emocional. Ele ativa medo instantâneo. E medo sempre foi uma das formas mais eficientes de controle. Quando uma pessoa sente medo, ela obedece mais, questiona menos, procura desesperadamente por proteção e entrega decisões importantes nas mãos de quem promete segurança. Talvez o maior truque envolvendo o 666 nunca tenha sido assustar, mas distrair. Enquanto as pessoas olham para o diabo, poucas observam os verdadeiros mecanismos de poder funcionando silenciosamente. E agora chegamos à parte mais desconfortável de toda essa história. A verdade que quase ninguém quer ouvir. O 666 não fala sobre monstros, não fala sobre demônios, não fala sobre criaturas do inferno. Ele fala sobre o ser humano. O próprio texto antigo dizia, número de homem. O 666 representa o ego elevado ao nível de divindade, o poder sem empatia, a inteligência sem consciência, o progresso sem moral, o controle sem compaixão. Ele simboliza o momento em que o ser humano acredita que não precisa mais de limites, que pode decidir quem vive, quem morre, quem merece existir e quem pode ser descartado. Talvez o verdadeiro anticristo nunca tenha sido uma entidade sobrenatural, mas um tipo de mentalidade, uma forma de pensar onde tudo é permitido, desde que funcione. E é por isso que esse número continua reaparecendo ao longo da história. Porque ele não fala do passado, ele fala de ciclos. Toda vez que o poder se concentra demais, que pessoas viram apenas estatísticas, que a vigilância se torna normal, que a liberdade é trocada por uma falsa sensação de segurança e que a injustiça passa a ser vista como algo necessário, o 666 volta. Não como magia, mas como reflexo. Ele não anuncia o fim do mundo. Ele anuncia um tipo específico de mundo. Um mundo extremamente organizado, altamente eficiente e profundamente vazio. Talvez o livro do Apocalipse nunca tenha sido uma previsão do futuro, mas um manual sobre padrões humanos. Um aviso sobre o que sempre acontece quando tecnologia avança mais rápido que a consciência. Quando o poder cresce mais rápido que a empatia e quando a ordem se transforma em prisão. O 666 não seria um número para ser temido, mas um alerta para ser reconhecido. E agora que você sabe disso, a pergunta muda completamente. Não é mais quando o 666 vai aparecer? A pergunta real é, em que momento nós estamos vivendo ele sem perceber?
Se esse vídeo te fez enxergar esse tema de uma forma diferente, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos profundos como esse. Se inscreve também para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem conteúdo novo explorando mistérios, símbolos, história e verdades que quase ninguém explica dessa forma. Até o próximo vídeo.